especial demais. Tu quer ir abrindo as coisas enquanto, ou não? Sim, vou trazendo aqui. Tá, enquanto aí vai falando com eles, que ainda mesmo assim vai ficar aparecendo, gente. Gente, tá todo mundo ouvindo legal? Eu tô sem o coisinha. Cadê, amor? Eu não costumo com esse glamour desse microfone, não. Eu coloco assim. Sim. Pronto, a gente tá abrindo aqui. Acho que a gente compartilha a tela com vocês. A gente vai compartilhar a tela para mostrar uma coisinha para vocês. A gente tá deixando aberto em segundo plano. Gente, tava tudo aberto. Tudo arrumado. Tudo pronto. E aí eu fui tirar uma foto. E colocou em cima do botão de desligar, Coloquei meu celular assim, em cima do botão do computador. E aí desliguei tudo. Quase que não entra de novo. Mas vai dar certo. Já são 5h12. Tá, estou ajeitando aqui, amor. Tá tudo bem. Acho que é esse aqui, vou só copiar logo e jogar aqui pra pasta. Já tem aqui. Pronto. Tá bem aqui. Pronto. Então coloca lá para eu ver se os meninos já entraram. Eu queria um resuminho, alguém que pudesse ouvir uma voz de outra pessoa. Para contar um pouquinho desses dias. Eu acho que muita gente não acordou, hein? Tenho a impressão. Mas tudo bem, vamos lá. Hoje a galera tá... Tem muita gente com boa vontade, mas que não tá conseguindo mesmo, foi difícil. Vamos lá, gente. Tem como ver o restante das pessoas? Que entraram. Entendi. Deixa eu ver aqui. Seja layout. Pronto, então eu vou começar falando um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Enquanto mais gente entra. E aí a gente realmente começa, tá? Gente, a gente tentou seguir com vocês mais ou menos o raciocínio que a gente sempre segue, né? Nas aulas, para que vocês tivessem um passo, tipo, um crescimento, digamos assim, um entendimento igual a gente pensa que a cabeça realmente da gente precisa, que é o entender a mudança, né, da mentalidade. Primeiro, a questão de entender, de se conectar de novo consigo mesmo e tudo mais. Daí a gente avançou trazendo a questão da identidade e trouxe isso para as redes sociais, né? Que foi o que a gente falou ontem, no Instagram com uma outra abordagem. E eu tentei ser o mais prática possível, né? Em virtude do tempo que a gente tem aqui. Por conta, enfim, né? A gente não pode passar o dia inteiro e a gente nem se fala o dia todo e tal, para poder seguir esse raciocínio mais intensamente. Mas eu queria dizer para vocês o que eu espero desses dias, o que eu espero de vocês, né? Espero que todos vocês que estejam aqui, independente dos que estarão com a gente amanhã, continuem esse processo consigo mesmo, né? E a gente vai continuar dando um suporte para vocês, para quem precisar. É óbvio que a gente não consegue falar todo dia com todo mundo, sabe? Porque o tempo mesmo não permite, como a gente gostaria de ajudar muito mais. Mas a gente acredita de verdade que tudo que a gente já conversou aqui consegue estabelecer um bom caminho, Boa direção, tá? Né? Uma boa direção. Então, eu vou dizer para vocês de verdade, vou fazer um contra-marketing da Masterclass, as pessoas que não podem nesse momento, que isso não gere uma angústia, que isso não gere uma ansiedade, que isso não faça mal para vocês. A gente está no meio de uma pandemia, tá? Eu jamais pensaria num desafio para ficar o tempo todo fazendo pitch de vendas aqui, para ficar acelerando isso e tipo, eu preciso fazer isso, tá? Se você sentiu vontade de estar mais perto da gente, eu acho que a gente não vai se aposentar tão cedo, tá bom? Quando as coisas melhorarem, a gente vai continuar à disposição de vocês, tá bom? Eu espero que essa mentoria tenha muitas turmas, espero que isso avance muito mais, tá bom?
Então, acalmem o coração de vocês. Quem quiser trocar ideia, a gente está super à disposição, a sabe? gente sempre acreditou Todo muito mundo nisso, que já falou com a gente no de direct, já compartilhar, né, perguntou qualquer gente? coisa, já conversou, sabe o quanto a gente é disponível. Alguém já trocou ideia com a gente no direct? Já perguntou alguma coisa, já falou alguma coisa, já... Sara, não vale, tu era aluna. Eu tinha obrigação de te responder. Mas é tipo quem nunca foi aluno nosso e mesmo assim a gente está disponível. É isso que eu quero falar para vocês, tá bom? Isso é uma missão de vida, além de uma profissão. Então, a gente não está só pescando aluno lá, tá bom? A gente realmente quer esse contato. E essa mentoria de grupo, ela nasceu por causa dessas aulas gratuitas. Ela nasceu por causa do Exfolk, por perceber que o grupo, com essa energia, que essa troca, que essa ideia de comunidade que vocês têm de estar junto, e a gente também está falando, não só para uma pessoa, mas para mais pessoas, Exatamente. isso é muito incrível, é uma energia muito incrível. É uma troca muito incrível. É uma incrível, troca né? muito especial. Então, a gente percebeu que é possível a gente crescer todo mundo junto, tá? E a gente continua lá no grupo maior, no grupo do It's Folk, e eu conto com vocês para a gente continuar isso daí. Ajudem uns aos outros, tá bom? É muito importante. Os que estão mais no comecinho, colhem com quem já está um pouco antes, exatamente, com quem já tem um pouco do que vocês estão buscando, porque tem muita gente lá disponível para ajudar uns aos outros, tem muita gente querendo realmente essa troca. Crescer e ajudar, né? Crescer e ajudar, e exatamente. O senso de afiliação, né? Isso. E, gente, tudo é uma troca, tudo é uma troca, tudo é uma troca, a vida da gente é uma troca. Quando você é amigo de alguém, alguém te faz bem, você com certeza também faz bem para essa pessoa. E quando a gente ajuda uns aos outros, quando você, por exemplo, se você for lá no perfil do Thiago e você pedir uma ajuda, se você for lá no perfil da Sara e pedir uma dica, eu tenho certeza que eles vão te dar. E isso também vai ser bom para eles. Eu tô certo, gente? Quem já recebe dicas e pedido, pessoal que troca, porque quem dá, quem se doa, quem fala, quem compartilha, gente, também recebe muito, muito, é muito bom, é muito bom, né? Tá aqui a Sara que já dá aula, que já tem o curso dela e começou assim, com essa troca informal. Então eu espero futuramente ver vocês dando aula também, sabe, fazendo cursos, ou online ou gravados, dando mentoria, todos vocês têm muito potencial. E principalmente, além disso, a questão de ajudar, né? Ter esse senso de compartilhar, esse senso de comunidade, é algo que é intrínseco da gente, né? A gente sempre gostou muito disso e a gente sempre muito batalhou por isso, né? Ainda mais numa sociedade, né? Assim, tipo, no meio de fotógrafos, às vezes, onde a gente morava, né? Não tinha isso. A gente foi demorar muito para conseguir ter amizades entre pessoas da fotografia, e nem era todo mundo, né? Porque as pessoas eram muito aquele pensamento concorrente, né? Os fotógrafos, cada um no seu canto, ninguém se fala, porque cada um é concorrente, e sai para lá que o trabalho é meu. Na cidade de vocês é assim? Vocês têm mais facilidade de ficar amigo de fotógrafo de outros lugares ou não? Era só onde a gente morava? É assim, né? Tá, só para saber. Em alguns lugares sim, em outros lugares não. Então, assim, a gente sempre teve essa insatisfação e sempre buscou, principalmente na galera mais nova, né, na nova geração de fotógrafos, trazer esse senso de comunidade. Então, assim, por exemplo, foi muito legal. No meu último aniversário que eu passei lá em São Luís, né, todos os meus amigos, todas as pessoas que estavam lá eram fotógrafos, né? Todo mundo era da área, fotógrafo, trabalhava com vídeo, né? Então, assim, isso para mim é o mais importante. Tirar esse pensamento em que todo mundo é concorrente, que a pessoa ela vai roubar um espaço teu, ela vai tomar um trabalho teu. Isso pra gente não existe. A gente acredita em crescimento junto, a gente acredita em comunidade, a gente acredita em afiliação. Nosso propósito é crescer para os lados e não para cima. Não se colocar como uma posição de hierarquia e falar que isso é o certo, isso é o errado, mas crescer numa posição em que todo mundo cresce para o lado e assim que todo mundo cresce junto, né? A gente pensa muito nisso, né? Em que todo mundo pode crescer de mãos dadas. Verdade, gente. E o melhor de tudo são os relacionamentos, sabe? É isso que a gente vai levar para o futuro, que a gente vai contar daqui a 20, 30 anos. E é isso que é o mais importante.
Ontem, inclusive, eu esqueci de falar a coisa que eu acho mais importante das redes sociais. Eu foquei tanto com vocês em identidade que eu não entrei a fundo em relacionamento, que é algo que mudou as nossas vidas e que nos trouxe para cá. Então, hoje eu vou falar um pouco de processos, vou falar de planejamento, mas vou falar um pouco de processos. E a gente vai contar também um pouco de como os relacionamentos mudaram nossa trajetória, de verdade, sabe? Relacionamento não só com fotógrafo, mas no caso aqui, a gente recebeu os convites, né, para vir fazer o editorial, depois veio de novo, e você já sabe o final da história, Acabamos né? ficando. A gente está aqui. E isso começou no Instagram. Isso começou de relacionamento online. E hoje é a minha vida, porque a gente mora aqui, entendeu? Então, a gente largou um mercado super estabelecido, mercado, a gente não saiu dizendo assim, ai, gente, é porque não estava dando certo lá na minha cidade, sabe? Eu tive que mudar. Não, gente, vocês não estão entendendo. A gente vendia muito lá. A gente estava indo muito bem lá. Mas a gente não estava 100% feliz, né? Muito já tinha caminhado, a gente, sabe, ajudou bastante, o mercado se uniu muito mais do que no passado, mas mesmo assim a gente sentia que precisava avançar, e por isso a gente está aqui. Então, tudo isso começou de relacionamento. Tentando resumir, para deixar a Ana Luísa falar, que ela levantou a mão, quando vocês se relacionarem no Instagram, tentem um pouco além de que lindo, sabe? Mesmo com vocês, entre vocês, a gente vê que às vezes os comentários são vazios, são automáticos, você não para ler com carinho, com atenção a legenda do que você tá fazendo, do que o seu colega tá fazendo, né? Então, assim, consuma conscientemente. Se for preciso, diminua as pessoas que você segue para você seguir só realmente quem você quer acompanhar. É uma meta que eu tenho. Infelizmente, a gente tem uma prestação ainda com a sociedade, tipo, nossa, se deixar de seguir alguém vai pegar mal e tudo, mas a gente tenta firmemente ter uma listinha de pessoas que, de fato, a gente quer manter relacionamento real. Real mesmo. Então, vamos tentar sair da superficialidade, sair do automático, mesmo na correria do dia a dia. E eu acho que isso ficou faltando ontem para fechar nossa aula de Instagram, né? Porque muitos de nós, gente, aqui eu falo no grupo porque muita gente entra lá no grupo, manda o seu perfil, manda o seu trabalho, quer atenção, quer holofotes, mas esquece que as outras pessoas também estão trabalhando, também querem atenção, também merecem respeito e atenção. Então, deem atenção ao trabalho dos colegas, deem atenção aos clientes de vocês, aos stories, aos posts, assim como vocês querem atenção, né? Para vocês conectarem de verdade com as pessoas que vocês querem. Óbvio que a gente não consegue fazer N comentários reais e grandes e gigantes o dia todo no Instagram de todas as pessoas, sabe? Mas a gente escolhe algumas pessoas que fazem sentido para a gente realmente se conectar. Com certeza. Tá? Então, isso é o mais importante, é o relacionamento. E isso que a gente vai levar, tá bom? Então, a gente vai assistir um vídeo rapidinho, pra gente poder acordar, não durmam. Eu acho que alguns já viram, mas a gente vai passar mesmo assim, porque a gente ainda não fez outro, e eu acho tão legal é o nosso vídeo, porque ele resume nossa vida, ele resume um pouquinho de 11 anos. Então, eu vou passar aqui, e aí... Já compartilhou? Não, vou compartilhar ainda. Vou abrir logo aqui, ó. Pronto. Dando play. E aí, quando a gente voltar, a gente vai ouvir um pouquinho. Eles ali. Natanael e a Luara vão falar 5 minutos. 5 minutinhos. É porque aqui é também um treinamento, gente, dos próximos professores e tal, da galera, entendeu? Vocês vão marcar as... Estão conseguindo ver a tela? Se puderem abrir pra gente, fala aí, alguém pode abrir o áudio e falar que a gente não consegue ver vocês. Só confirme se vocês conseguem ver a tela. Sim. De boa? Sim, estamos nessa tela. Yes. Beleza, perfeito. Então vou dar um playzinho para vocês darem uma olhada, tá? No nosso videozinho. Conectar, por vezes, é desconectar ou reconectar.
É encontrar. É buscar, é entender a si mesmo e aos outros. É um recomeço. É a busca à lógica das coisas, os nossos porquês. É a necessidade primária de se ligar. É também desligar. É chegar, é sair. É lembrar do caminho da alma das pessoas e encontrar o coração. Olhos nos olhos, silêncios, diálogos longos. É se importar, é sair da maré vermelha. É encontrar lugar de paz e sentido. É descanso. Conectar é também amar. É ir além do que se espera. É sair do óbvio, é caminhar mais um pouco, a mais se for preciso. É ouvir, é esperar, é parar. É alento nos dias de hoje. É querer Querer estar junto de verdade, sair da superficialidade, consigo mesmo e com os outros. O mundo precisa desconectar, ou reconectar tantos valores perdidos. Buscar conexão além da razão, Além do lucro, além dos algoritmos, além de vendas, dos negócios da fotografia. da busca pelo dinheiro, Conectar é ver significado, é ligação de alma. é voltar ao básico, é olhar onde tudo começou. Da terra, do pó, da simplicidade que nos trouxe a vida. Do fogo que purifica e forja, aquece e queima. Do ar que nos dá o fôlego, o ânimo, a força e a paz. E da água que se molda sem deixar de ser quem é. Se une em sua essência e nutre por onde passa. 4 elementos é experiência, evolução, é resposta, força E vida. Acho que outras pessoas entraram. Entraram no meio do caminho. Mas deu pra eles entrarem? Oi? Acho que não, mas eu vou colocar aqui. Deixa eu parar a apresentação, gente. Nossa, tô lavada. Chorei até no pescoço. Gente, eu que escrevi esse texto, eu escrevi de madrugada. Nossa, de bem madrugada mesmo. Tava bem pertinho de começar o 4 Elementos e eu tava muito, tipo, sabe? Eu fico muito energizada, assim. E eu fiquei pensando tudo que a gente queria levar para aqueles dias, assim. E foi muito, muito, muito intenso. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês muito, muito íntima. Quem tá aqui, que estava no 4 Elementos, vai entender melhor que os outros, mas vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Que tem a ver com a nossa primeira aula sobre identidade, sobre acreditar no seu propósito, acreditar em você mesmo e tal. Que se vocês não acreditarem, cara, não vai acontecer, sabe? De verdade. E a gente idealizou tudo, tipo... Ai, não vou conseguir. Peraí. Respira fundo. Quando a gente pensou no 4 Elementos, né? Na época, em dezembro, foi no meio da pandemia. O 4 Elementos, gente, surgiu dessas aulas gratuitas que a gente fazia do It's Folk. Então, significa muito para mim estar aqui com vocês. E quando eu pensei no 4 Elementos, eu pensei, tipo, cara, eu preciso ter uma experiência muito especial para as pessoas. E daí a gente... Vai dar certo, calma. Vai. Daí a gente convidou 2 pessoas, né? 3 pessoas que a gente admira muito, 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 muito para estar lá, que são o João Almeida, o Rafael Fontana e o Diogo Pérez, que foram incríveis, somaram muito, como a gente falou ontem. O estilo deles é muito diferente do nosso e, tipo, eu sabia que ia completar, sabe? Tipo, tudo que a gente precisava para aquele momento. Mas era o nosso workshop, né? Eles eram convidados. E o que aconteceu foi que lá, a gente quis tanto, tipo, enfatizar eles, enfatizar o ensino que eles tinham, e a gente quis tanto empurrá-los, né? A admiração que a gente acabou ficando atrás deles, né? E aí eu não percebi e ninguém falou. E tipo, quer dizer, o Harrison falou muitas vezes, mas eu achava que eu estava ajudando todo mundo. Porque, no fundo, e eu só descobri isso, foi muito autoconhecimento para mim, o 4 Elementos. Vocês acham que vocês aprenderam, mas eu aprendi muito mais.
E, tipo, cara, foi muito especial, porque no final do segundo, já no terceiro dia, as pessoas chegaram pra mim e falaram assim, gente, eu vim aqui pra ver vocês. E, tipo, a gente quase não viu. E eu falei, meu Deus, começa tudo de novo. Então, eu falei, gente, a gente precisa marcar alguma coisa para compartilhar o que ficou guardado, né? Porque toda hora que Harrison chegava e falava assim, gente, tá na hora daquela palestra, eu falava assim, não, deixa o Rafa Fontana falar aquilo que ele queria. Eu falei, eu acho que as pessoas vão aproveitar mais. Eu pensava assim, eles me têm o tempo todo, por que eles vão querer, sabe, me ouvir de novo? E estava tudo errado, na verdade, muita gente tinha ido lá para ouvir o que a gente queria falar, e a gente, tipo, na verdade mesmo, a gente se escondeu. E eu queria dizer com isso para vocês, né, que, gente, assumam a identidade de vocês, né, de verdade, sabe? Todos vocês têm muita coisa para acrescentar, muita coisa. Então, tipo, Carol, eu tenho 6 meses de fotografia, eu posso ajudar outras pessoas? Pode. Tem gente que está começando. Se você tem 1 ano, você pode ensinar quem tem 6 meses. Se você tem 2 anos, você ensina quem tem menos. Então, tipo, cara, isso é muito real, sabe? A gente tem aprendido muito com o compartilhar. Com o compartilhar. Uma coisa, gente, não se subestimem, gente. A gente, por exemplo, o que está acontecendo no 4 Elementos, a gente se subestimou. A gente já acreditou, por exemplo, como a gente tem uma admiração muito grande, né, por eles, são pessoas que a gente acha incrível, a gente pensou, não, é melhor, as pessoas, elas acham que elas precisam mais deles do que da gente, né, e a gente se escondeu atrás disso, e a gente não percebeu, né, e quantas pessoas vieram falar pra gente como as pessoas estavam lá para poder ver a gente, eu falei, nossa, cara, a gente nunca imaginou que alguém ia por a gente, entendeu? Sabe, e isso é muito doido, então, assim, o que eu posso dizer para vocês muitas vezes a gente se esconde atrás de outras pessoas, de fotógrafos que estão mais na frente, de pessoas, por exemplo, quando você quer falar alguma coisa e você acha que você não tem a capacidade, eu queria dizer para você tirar isso dessa cabeça. Você é especial, você tem muito para ensinar e muito para agregar para o mundo, sabe? E isso a gente aprendeu na pele, na prática, né? E assim, gente, que vocês possam compartilhar, sabe? A gente faz isso, o nosso principal motivo para fazer isso é para que se torne um movimento no Brasil todo, em que se deixe ego de lado, que se deixe hierarquia de lado, mas que a gente possa ensinar e a gente possa pegar pessoas e todo mundo caminhar junto, sabe? Vocês podem fazer parte de uma revolução na cidade de vocês podem fazer parte de uma revolução na vida da fotografia de outras pessoas, sabe? E isso é o mais importante. Perfeito. Queria ouvir o Nathaniel e a Lara, e depois o Eric. Tá, tu viu que o Eric levantou a mão. mão. Um monte de gente levantou a mão. Bom dia, gente. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Daniel, Carol, bom dia, tribo It's Folk. Prazer pra gente estar aqui. Tu quer começar a falar, amor? Do que tu tinha? Não, pode falar. Eu acho Como uma boa sanguínea. Não te esconde, Nathanael, acabei de falar. Como uma boa sanguínea, na frente das câmeras, quem fala mais é o meu consagrado. Não, até ontem, a hora que a Carol falou ali no grupo que a gente ia falar alguma coisa hoje, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque eu fui ali, era de manhã, ontem de manhã, eu fiz os stories e, tipo, foi natural. Não que eu vou falar agora não seja natural, mas, tipo, eu simplesmente falei, tava com a mente quente, tinha recém saído da aula, e aí peguei, já fiz os stories ali. E aí ontem, na hora que eu tava no banho, eu já comecei a ter alguns insights, eu comecei a pontuar algumas ideias, aí pedi já pra Luara anotar ali pra mim, para eu chegar aqui hoje e não me perder. Mas a primeira coisa que eu pontuei foi que eu não acredito que o Daniel e a Carol estão ensinando é fotografia. Eu não acho que eles estão ensinando um modelo de negócio, eu não acho que eles estão ensinando como ganhar mais dinheiro. Eu acho que o que vocês, Daniel e Carol, estão ensinando tem a ver com a vida. Tipo assim, real, né? Tem a ver com a vida real, tem a ver com o propósito. Não é simplesmente sobre como se... Tipo, ontem a aula foi a respeito de Instagram, por exemplo. Ainda que a aula tenha sido, vamos botar assim, técnica, de qual foto postar, como postar, e o que escrever, o que fazer de copywriting, ainda que a aula tenha sido a respeito de um pouco mais técnico, ainda assim,
envolvia propósito, envolvia se encontrar, envolvia, tipo, se ache, seja quem você é, mostra a sua cara. Uma palavra que todo mundo está usando agora, né, o famoso mindset, mas virar essa chave, mudar, tipo, parar de procrastinar. Uma coisa ainda que tipo, a aula não, vamos dizer, não, vocês não falaram sobre isso, a aula não ensinou sobre isso, mas uma coisa que mudou a nossa vida nesses 3 dias foi o simples fato de acordar cedo. Tipo, cara, eu geralmente acordo às 6h55 pro meu dia, daí eu tenho um momento ali de manhã, de leitura, enfim. O meu dia geralmente começa às 8 horas da manhã. E aí a gente começou a acordar, segunda-feira a gente começou a acordar às 4h55. No domingo a gente não tinha dormido tão bem, a gente foi para Bom Jardim da Serra, que é uma cidade vizinha das montanhas aqui perto da nossa cidade. E aí a gente acordou, tipo, arrastando na segunda-feira. Na terça-feira, quando a gente acordou, a gente saiu da aula, tipo, a Luara foi aspirar a casa. Não que tenha a ver com... Tipo, meu Deus. 10 da manhã eu tinha Não faça isso normalmente. Não que tenha a ver com isso, mas eu acho que assim, ó, eu acho que as aulas não têm sido a respeito do negócio, mas a respeito do propósito da vida de cada um, sabe? Tipo, a respeito de se encontrar. Tipo, o que a gente vai fazer? O que a nossa fotografia pode fazer? Qual o legado que a gente está deixando para as pessoas? Eu acho que não é só a foto que a gente posta, não é só a legenda que a gente escreve para a nossa foto, mas é como que a gente está comunicando com as pessoas e como que a gente está impactando a vida das pessoas e, além de tudo, qual é o legado que a gente está deixando, qual é a mensagem que a gente está deixando para as pessoas que a gente se conecta. E aí, por último, eu anotei uma frase aqui de um filme que eu acho que tem tudo a ver com o que está sendo falado aqui nesse workshop, não sei se posso chamar de workshop, mas nesses 3 dias animais aqui, que é uma frase do filme A Vida Secreta de Walter Mitty, a gente indica muito. Recomenda muito, gente. Para quem é fotógrafo ver esse filme, por favor, assista. E a frase diz: ver o mundo, as coisas perigosas por vir, ver por trás das montanhas, chegar perto, encontrar o outro e sentir. Esse é o propósito da vida. Então, tipo, eu acho que isso resume muito o que a gente está fazendo aqui no Tribo It's Folk. Não é sobre o clicar, não é sobre o Instagram, tudo isso tem um peso importantíssimo, mas eu acho que por trás de tudo isso existe a palavra propósito, existe a palavra legado, e eu acho que mais do que tudo, essa parte técnica, vocês estão ensinando pra gente sobre isso, sobre vida. Vocês têm uma bagagem animal como fotógrafos, mas eu sei que tem uma bagagem ainda maior como pessoas, como pais de família. Então, tipo, pra gente isso está sendo muito gold, sabe? Tipo, a gente veio aqui com uma pretensão de aprender várias coisas sobre Instagram e como se posicionar melhor. E aí ontem eu pensei nisso, cara, não é sobre os likes, não é sobre as curtidas, os comentários, tipo, isso tudo é muito massa. Ter a grana pra gente poder comprar as coisas que a gente quer, é animal. Mas eu acho que não é sobre isso, vai tipo, muito além disso. Quando tu coloca numa balança, todo esse peso, tipo, ele acaba caindo por terra, sabe? Tipo, o peso de ser bem, sei lá, financeiramente bem sucedido, ou então ter milhares de contratos por ano, eu acho que vai muito além disso, eu acho que vai por se conectar e transformar a vida das pessoas, e eu acho que pra mim, assim, tipo, a Laura vai falar da perspectiva dela, mas pra mim, eu acho que o que mais tá acontecendo é isso. Tipo, eu cheguei aqui com uma pretensão, e tô saindo, tipo, com vários tapas na cara, tipo, meu, muda, e tem mudado, tipo, a minha vida, e eu acho que todo o resto vai seguir. Fala, Sara, desculpa, galera. Agora vai falar. O Nael fala muito mais que eu. E geralmente é o contrário, né? As mulheres falam mais, mas o Nael, ele fala muito mais que eu. E assim, da minha perspectiva, foi basicamente a mesma coisa que o Nael, sabe? O simples fato de acordar cedo, de ouvir as experiências que vocês têm passado para nós, já foi muito transformador. Tipo, o esquema do identidade, propósito, foi muito especial para mim. E tem uma frase, assim, que... Acho que falhou o microfone. Ficou mudo. Alô? Estão ouvindo aí? Voltou.
Tinha ficado mudo. Não tem problema. Tem uma frase de uma pregadora, de uma missionária, na verdade, que eu gosto bastante, o nome dela é Heidi Baker. Ela faz missões lá em Moçambique, já faz muitos anos. Já tivemos pessoalmente com ela Não, lá. não, Na Líbano. Ah, foi ela. Rádio Baker. É uma que faz assim, né? Ela Isso faz mesmo. assim. É uma loirinha, gente, eu sou apaixonada por ela. E ela fala no livro dela, Constrangido pelo Amor, que a gente não foi chamado para fazer grandes coisas, mas a gente foi chamado para fazer pequenas coisas com grande amor, sabe? E isso tem batido bastante no meu coração com todos esses 3 dias que a gente está vivendo, porque, como o Nel falou, vocês não estão ensinando as grandes coisas do Instagram, ou métrica, ou isso e aquilo, não, vocês estão ensinando a viver com propósito. E muitas vezes a gente transforma as vidas das pessoas, que é o que vocês estão fazendo. Às vezes o ser humano ele tem algo dentro do coração dele que é tipo, preciso fazer coisas grandiosas, preciso ser reconhecido. E não, na verdade, Deus pede de nós que a gente faça pequenas coisas com grande amor. E é isso que, na verdade, muda a vida das pessoas. Às vezes a gente está falando para 60, 70 pessoas, mas se gerou algum tipo de transformação, se gerou algum fruto, esse é o real propósito de a gente estar aqui. A gente não pode olhar, tipo, métricas, porque, infelizmente, o sistema do mundo é tipo o sistema do Egito na época de Moisés. É olhar para as pessoas por aquilo que elas fazem, pelo aquilo que elas produzem. Não. E Deus olha para nós pelo fato de a gente ser. Então, a gente precisa ter isso na nossa cabeça, que não são números, não é isso. É o teu coração, é o teu propósito de vida. E, às vezes, o propósito maior da nossa vida não está no extraordinário, está no ordinário, está no dia a dia. É cuidar do teu filho, é levar o teu cachorro para passear, é dar um abraço num amigo que está precisando, sabe? E, tipo, isso é o que está mais batendo no meu coração, sabe? E ter uma mente que não fica preocupada com números, mas sim com vidas. E isso que realmente muda tudo. Então vocês viram o que tá sendo pra gente, né? Tipo, a gente tá bem pirado aqui, assim, tá bem... Muito feliz, Enfim, gente, galera, com isso. É isso, obrigado pela Obrigada, oportunidade. gente. Obrigada. Obrigado por Obrigada compartilhar, por compartilhar. Queria dizer que vocês tinham que falar aqui, porque ontem eu assisti a história de vocês 30 vezes, eu fiquei, nossa, gente, mas é verdade. E, tipo assim, como eu tô falando, né, a gente não tem noção, assim, não tem noção da proporção, né? Uhum. Às vezes a gente fica com medo de estar falando óbvio, de verdade. Mas eu confiei que, tipo, a gente ia entregar o nosso coração e que isso ia chegar no coração de vocês. Demais. O Eric ainda quer falar? Pode falar, Eric. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Gostei do que o Natanael falou. Lembrei da palestra do Fontana no Quatro Elementos, foi bem bacana, falando sobre o legado. Queria falar sobre como que foi a experiência lá do Quatro Elementos também. E eu fui uma das pessoas que falou para Carol, falou, vim aqui para ver vocês. Eu queria era vocês aqui. E porque a gente já acompanha vocês há muito tempo e assim, a gente falou, caramba, eles estão mudando assim o mercado, eles estão trazendo pra gente coisas que outros fotógrafos escondem. E a gente nunca entendeu isso, a gente nunca se conformou com isso. Que a gente, a gente já veio trabalhando já há muito tempo também, e a gente via essa concorrência que a gente colocava antes como concorrência, não era como parceiros. E às vezes você perguntava uma coisa, cara, como tu fez isso aqui? E a pessoa falava assim pra você, depois eu te explico, te ignorava, não te falava, ou falava, cara chato, fica perguntando toda hora. E isso mudou tudo no mercado, assim, essa ideia de vocês ajudarem as pessoas ali que estão iniciando, pra gente que começou lá 10, 15 anos atrás, era uma coisa que a gente mentalizava assim, que era impossível. Isso aqui não vai ter só se você for buscar. Tinha que comprar revistas para poder chegar aprender alguma coisa. Mas aí a gente percebeu que veio mudando essa ideia de vocês, que não era falando somente sobre coisas que a gente poderia fazer para mudar nosso trabalho. Vocês começaram a falar mais sobre essência, e para a gente poder trazer essa essência para as nossas fotos, e eu acho que isso foi um grande boom para a gente aqui. A gente conseguiu trazer um pouco mais da nossa essência, a gente ainda está engatinhando nisso, está trazendo um pouco mais da nossa essência para as fotos, para as nossas redes.
mas o nosso público tem visto isso com bons olhos já há um bom tempo, e acho que parte do nosso crescimento a gente dedica a vocês, porque a gente recebe muito isso dos nossos clientes, a gente também acha que tem que passar para vocês. Que a gente recebe muitos elogios por causa que a gente consegue trazer um pouco da nossa essência para as fotos. E assim, vocês somam muito nas nossas vidas, né? A gente aprende todo dia coisa nova com vocês. A gente conseguiu criar laços com a Sara, com o Danilo. E com vários outros E fotógrafos que estão assim, aqui. gente, vocês inspiram demais. Continua que tá dando certo. Que bom, gente, eu fico muito feliz de ouvir vocês, estou super emocionada, nem pensei, nem programei, tipo, que eu ia ficar tão assim, já assisti esse vídeo 500 vezes, coloquei, tipo, fiquei super emocionada de novo, mas eu sou muito grata a isso, sabe, e, tipo, é muito libertador você não ter reservas, e eu vou falar para vocês, assim, muita gente já me questionou, pessoas muito próximas. Tipo assim, se vocês estão fazendo um desafio de 3 dias e vocês estão dando tudo, o que as pessoas vão querer ainda na Masterclass? Por que as pessoas, quando tiver um 4 elementos, elas vão? Se vocês já estão dando tudo. Só que, gente, na hora que eu dou tudo aqui, quando eu saio, isso é renovado. E se a gente fizesse esse desafio amanhã, a gente ia ter coisas novas para falar. A gente ia ter experiência nova, a gente ia ter conteúdo novo. Todos os dias o Daniel descobre uma coisa nova. Ele tem muito contato com o pessoal que está há muito tempo, com muito gringo e tal, que não é para dar pau pro gringo, mas, gente, eles estão à frente de nós em muitas coisas. E, tipo, todo dia a gente pode descobrir algo novo, né? Só que se você fica só retendo e você tem medo de passar de verdade para as pessoas, de compartilhar de verdade, cara, você vai ficar aí, entendeu? Vai ficar aí. E isso a gente tem descoberto, tem experimentado, tem vivido muito forte, muito intensamente. E eu falo para vocês, assim, tipo, a gente deu a aula de mentalidade e quando terminou, minha cabeça estava borbulhando de muito mais conteúdo. E eu fiquei tipo, gente, mas eu tinha mais coisa para falar. Então, não acaba. Gente, não acaba. Não acaba. É algo que se renova, né, gente? Não acaba. É muito louco isso. Não tenham medo, de verdade, de compartilhar. Exemplo, nossa, é incrível. Cada mentoria que a gente faz, cada coisa que a gente faz, cada aula, palestra que a gente faz, a gente sempre vai aprendendo coisas novas no meio. Logo quando finaliza, a gente vê, caraca, mas tem tanta mais coisa e vai aprendendo. Exatamente. E assim, a gente sempre se coloca, por exemplo, sou um cara que a gente ama estudar, a gente ama conhecer, a gente ama cada vez mais, assim, tipo, aprender para poder compartilhar para a galera, para as pessoas que estão próximas, para a galera do It's Folk, né? E a gente acredita que quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, né? A pessoa, eu acredito muito assim, tipo, que enquanto você faz pelos outros, Deus faz por ti, cara. E aí tu vais crescendo cada vez mais. E não só pensando, eu vou fazer pelos outros porque um dia eu vou abrir um curso, ou um dia eu vou abrir uma coisa. Não, fazendo pelos outros porque você vai estar ajudando a vida de uma pessoa. E isso é o mais importante. Perfeito. Agora a gente vai compartilhar com vocês sobre processos. A gente sabe que vocês são bem mais rápidos que nós. Tipo, o nosso processo foi muito longo. A gente, quando faz o mapeamento da mentoria, a gente analisa, tipo, onde a pessoa tá e onde ela quer chegar. E a gente vê que muitos de vocês já estão muito perto de onde vocês querem chegar, né? Incrível. E isso é muito maravilhoso. Eu estava conversando isso com a Diana, ela fez um mapeamento esses dias, e aí eu falei para ela assim, nossa, eu não sei mais onde que eu posso te ajudar aí, porque, tipo, você já tá muito, né? E a mesma coisa a gente tem falado para Alcinar, é uma pessoa que já, tipo assim, ela tem muita sede de crescer, mas, cara, quando tu olha o trabalho dela, tu pensa assim, o que essa menina tá querendo estudar mais? O que ela quer melhorar? Ela já é muito boa. Então, eu sei que muitos de vocês estão também assim, outros vão se identificar mais com o nosso momento anterior, e estão no processo ainda para chegar e olhar o seu trabalho e dizer, tá muito bom. Mas eu quero mostrar para vocês de onde que as coisas vêm, né? E mostrar para vocês o processo e abrir para perguntas no chat, tá?
sobre processo. Então, o que vocês quiserem saber sobre qualquer ano, sobre qualquer dessas fases, sobre qualquer coisa do workflow, do processo em geral, perguntem lá, porque a gente vai basear o que a gente vai falar nisso, tá? Não quis montar uma palestra para eu não ficar falando de coisas que vocês não querem ouvir. Então, sejam específicos na pergunta para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas com coisas práticas, né? Vocês já sabem que a gente não tem filtro, que a gente conta tudo, então podem perguntar o que vocês quiserem, tá? A gente vai compartilhar com vocês aqui a tela para vocês olharem. Deixa eu ver aqui se eu consigo. E eu sei que é do cérebro humano a nossa índole, né, de comparação. Então, eu vou dar um parâmetro saudável aqui de comparação para vocês, porque eu acho que se a gente tem que se comparar, a gente tem que se comparar com os processos das pessoas, não com os resultados, certo? Então, vamos lá, falar de processos. Vou botar aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Alguns já devem ter visto, mas não é esse daqui, a partir daqui. Uhum. Vocês estão vendo Conseguem ver? a tela? Agora a gente tá vendo. Perfeito. Então, gente, esse aqui são os nossos primeiros feeds, tá? E aqui eu queria dizer para vocês que a gente não estava começando, porque quando a gente começou no Instagram, aqui do lado esquerdo, de 2012, a gente já trabalhava há 2 anos. Há 2 anos. Então, tipo, aqui não é o nosso primeiro ano. Já que esse nível aqui já é um nível de 2 anos. E o da direita, que é o de 2013, já é um nível de 3 anos. Então, eu queria dizer para você hoje que você queira se comparar, que está um bom parâmetro para você se comparar, se você tem 2 anos, se você tem 3 anos, tá? E aí a gente segue aqui para vocês analisarem. E eu não deleto, ó, gente, tem foto pulando com balão, tem foto bem de bastidor, tem algumas fotos da nossa vida. E é engraçado ó. que não tinha os stories, né, na época, né? Então a gente postava muita coisa da nossa vida. Exatamente. Para vocês terem ideia, meu filho vai fazer 8 anos. E aqui eu tava grávida dele, ó, nessa foto de vermelho. Quando eu mexo o mouse, vocês veem? Sim, Carol, a gente vê. Pronto. Pois aqui, gente, tem até bastidor, né? Porque como o Daniel tá lembrando, nessa época aqui ainda não existia stories. Então, tipo, livro, a gente postava aqui, café e tudo mais. Eu dei uma limpada, porque na época tinha muita coisa de aviso de congresso, de coisa de célula da igreja. Então, essa parte eu dei uma limpada. Mas em termos de trabalho, é isso aqui. 2014, a gente fez muito casamento. E a gente começou a ter mais trabalho e era um público, tá aqui, ó, é muito noturno, igreja e tudo mais, e ok, a gente era muito feliz, até 2015, mais ou menos, que a gente começou a fazer mais trabalho vespertino. E daí, quando a gente teve esses primeiros, a gente falou, tem alguma coisa noturno que eu não prefiro. E aí a gente começou a conhecer, entender um pouco do que a gente gostava. Gente, vou dizer para vocês que em 2015 a gente já tinha 5 anos de empresa, tá? E realmente a mudança começou a acontecer aqui, ó. 2016, que foi quando, de fato, a gente quase desistiu, né? Nessa época nós éramos 3, né? Nós tínhamos uma sócia, uma pessoa maravilhosa que nos acompanhou, somou muito na nossa vida, minha amiga até hoje, a Sâmia. A gente deve muito a ela, extremamente inteligente, competente, criativa. E ela largou a fotografia para estudar, para voltar para o direito. Ela se formou comigo, né? Quem não sabe, eu sou formada em direito. Daniel largou a hotelaria. E aí, nessa época aqui, a gente estava passando tanta necessidade que às vezes a gente não recebia salário, porque na época da empresa a gente tinha salário, tipo, tinha o valor que a empresa recebia, né? E a Sâmia rateava e tirava as despesas, primeiro tirava as despesas, depois rateava o nosso salário, e a empresa tinha parte dela também, a gente recebia pro labore, era mesmo bem organizado, porque a Sâmia era maravilhosa com a organização. Perdemos muito nesse aspecto, já estamos recuperando. Mas a gente recebia pro labore. E muitas vezes, o valor que a empresa recebia era tão pouco, apesar de fazer muito casamento, mas a gente cobrava pouco, e como nós éramos 3, acontecia muito
às vezes a Sâmia não receber, tipo, ela preferia pagar a gente, e às vezes um de nós não receber, tipo, pagava só um, meio para só comer, entendeu? E o outro não recebia, enfim, ficava essa loucura, a gente não tinha nenhuma estabilidade financeira, mesmo, nada. Nessa mesma época, a gente começou a fazer destination, o primeiro destination que a gente fez foi para Cancún, e o Daniel foi sozinho, porque eu tinha tido a Alice, né? Nessa época eu tava de resguardo de Alice, ela tinha acabado mesmo de nascer, tipo, não tava com nem 30 dias, e eu não fui para essa viagem, esse destination que ele fez sozinho. E aí passou 2017. Foi quando a gente viajou, né, amor? Foi quando a gente Exatamente, desculpa, gente, eu já ia pular. Conta um E pouquinho. em 2016 a gente quase chutou o pau da barraca, né? Assim, a gente foi pra... Nesse aperreio financeiro, a gente ia... além disso, e além também, assim, tipo, da questão de cada vez mais os casamentos serem iguais, tudo noturno, e aí teve um dia, a gente já tava com essa insatisfação, e teve um dia que a gente foi para um casamento sexta, fotografou o casamento, beleza. Aí quando a gente chegou sábado, era no mesmo local, e aí o casamento era igual. Eram as mesmas flores, era tudo igual, só mudava o bolo e os doces, né? E a gente olhou, e a gente sempre se colocou muito no lugar do cliente, né? E a gente olhou aquilo ali, Carol começou a chorar, ela não teve condições de fotografar, eu tive que segurar lá, tava segurando, mas assim, tipo, a gente ficou arrasado, a gente falou, cara, a gente não acredita nisso, né? A gente deu um tempo, minha mãe nessa época morava em Portugal, a gente passou 3 meses em Portugal, e ali a gente conseguiu parar, esfriar a cabeça, a gente não tinha trabalho na época, né, tava assim, tipo, muito instável, como o Carol tava falando, e a gente conseguiu mudar completamente a nossa cabeça, a nossa forma de pensar e a nossa forma de analisar. E aí, quando a gente mudou, as coisas começaram a mudar mais, né, foram os processos. A gente já tinha uma insatisfação muito grande com o mercado, no sentido de coisas iguais. Então, tipo assim, lá não existia, na época, por exemplo, um vestido que fosse único, sabe? Era tudo igual, tipo, a noiva de semana passada tinha escolhido o mesmo vestido da outra noiva. Aí ela olhou no Instagram e quer o mesmo, o bolo era o mesmo, a papelaria era igual. Então, tipo assim, hoje, se você chegar em São Luís, gente, o mercado de São Luís é um mercado riquíssimo, tem tudo que você queira, tem papelaria excelente, tem vídeos maravilhosos. Aliás, os melhores vídeos que eu conheço são em São Luís, né? Eu conheço outros muito bons no Brasil, de uma forma geral, no mundo, mas tem incríveis profissionais em São Luís, mas naquela época... Não, né? Ou já tinham, mas eles não ainda tinham se descoberto, digamos assim. Então, as coisas eram muito comuns, né? E nesse retorno, a gente chegou, tipo assim, eu vou mudar o mundo, sabe? Tipo, eu posso tudo e tal. E o que aconteceu? Óbvio que a gente conseguiu muita briga, né? E aí, a cidade, tipo, a gente chegou e a noiva mostrava como que vai ser? Porque a gente perguntar tudo, né? Sim. E aí, como é que vai ser seu bolo? Aí ela, igual esse aqui da minha prima. Aí a gente, mas por que você vai fazer o bolo igual da sua prima? Tem, tipo assim, o que tem de você aí nesse bolo, sabe? Tipo, a gente desperta vocês, a gente também faz isso com as noivas. E aí a gente começou a ser chato, assim. Só que acontecia, por exemplo, a moça já tinha escolhido o vestido e a gente falava assim, mas seu casamento não é no jardim, nem todo mundo dá abertura, gente, tudo bem, quando a pessoa permite, né? E daí a gente começou assim, tipo, mas aí a pessoa, como que vai ser seu vestido? Ela, então, é de pedraria até aqui, aquele bem chique. Aí eu, mas seu casamento não é, tipo, à tarde, 4 horas? Você não acha que uma coisa mais leve, teria mais a ver com o horário? Aí pegava a referência, será que esse aqui não tem a ver com você e tudo mais? Só que a moça já tinha reservado o vestido, ela voltava na loja, ela dizia que a culpa era nossa. Aí, tipo, não, é porque meus fotógrafos falaram que não ia combinar. Então, tipo, começou a acontecer várias coisas que as pessoas começaram a identificar a gente como rebeldes na cidade. Então, tipo, a gente até hoje, né, quem foi de São Luís aqui pode contar um pouco dessa fama, mas a gente levou um pouco essa fama de rebelde. Aí vocês podem estar achando legal, maravilhoso. Não, gente, depois que depois que acontece a mudança, é incrível. Mas só que, tipo, começo, ninguém quer, gente, ninguém quer se contrapor, ninguém quer se indispor, sabe? Com as pessoas respeitadas da cidade, com pessoas grandes, com pessoas que às vezes te indicam,
entendeu? Então, tipo, tem que ter peito ou ser louca, entendeu? Eu acho que eu sou Foi um pouco pouquinho de dos cada dois, né? Nós coisa. dois somos um pouquinho dos dois. Então, a gente passou por esse processo, assim, de, tipo, não se contentar com as coisas como elas eram, né? E o fato foi tendo uma proporção tão gigante que a gente começou a fazer evento. Tipo assim, se elas não estão casando como a gente acha que elas poderiam, né, com a cara delas e tudo mais, então vamos aqui abrir um negócio, um projeto, e vamos mostrar para elas como que se faz. E aí a gente abriu um grupo de noivas, mais ou menos a Revolução, que é o It's Folk, e a gente fez isso com as noivas, e o nome do grupo era Do Meu Jeito, porque sim. E lá no Do Meu Jeito, a gente enchia elas de referência, mas dizia para elas que cada uma tinha que pegar a referência que tivesse a ver com ela, né? Com a história dela, com o casamento dela. Então, tipo, teve gente que reformulou completamente o casamento, que mudou local, que mudou tudo, porque percebeu que aquilo não tinha nada a ver. Era tipo da gente chegar assim e a pessoa falar, então, fala sobre você e tal, na reunião, né? Aí a pessoa, então, eu sou kitesurfista, isso é história real. Eu sou kitesurfista, e eu e meu namorado, a gente adora viajar, tipo, a gente é aventureiro de trilha e tal. Gente, que legal, tal, a gente conversar. Aí na hora de fazer o checklist do casamento. Tá, qual que é o local de vocês? A igreja Nossa Senhora da Coisa, não sei o quê. Aí tem alguma coisa errada que não tá certa, né? Aí como que a gente vai falar isso pra pessoa? Tipo, olha, tá tudo errado, querida, né? E aí a gente com jeito e tal, quando a gente via que o negócio estava todo formatado, gente, é um bom senso, né? Também a gente não pode ser irresponsável com o sonho das pessoas e tudo mais. Eu tô tentando resumir anos, assim, pra vocês, mas quando a gente podia e quando a gente sentia abertura, a gente falava pra elas, né, olha, você já contratou a igreja, tá tudo fechado e tal? Aí ela, então não, eu tô definindo esses detalhes e tudo. Então, mas você acha que esse é o formato que mais parece com vocês? Assim, porque vocês parecem tão livres e tal. Uma praia não seria mais a cara de vocês, já que vocês vivem na praia? Mas eu nunca pensei que podia casar na praia, sabe? A pessoa não tem referência, sabe, gente? Nem todo mundo fica no Instagram vendo lápis de noiva, entendeu? Tem gente que não tem referência, tem gente que não tem ideia do que ela pode fazer no casamento dela. A ideia que ela tem de casamento é o que todo mundo faz, é o que a prima fez, é o vestidão, sabe? O bolo tem que ser de 5 metros, 5 andares, o vestido tem que ser vestidão, tem que ter, sabe? E a gente começou a dar pancada nisso. E aí a gente começou a fazer evento, e no evento que eu falei pra vocês, do Meu Jeito, porque sim, inclusive no primeiro foi o casamento que a gente fez de Rony e Josi, que tinham casado, foi o segundo. Tá, o primeiro foi de noiva, né? o primeiro foi tipo um chá. Foi um mini encontro. Foi como um chá, só bate-papo, né? Exatamente. Mas assim, o importante disso que a gente fez, a gente juntou todas as noivas, né? E a gente começou a colocar uma ideia. O principal que você pode fazer, por exemplo, hoje quando a gente vê muitos editoriais, muita coisa, o pessoal fazendo as coisas assim, tipo, o principal dessas campanhas, dessas atitudes, desses grupos, é implementar uma ideia, né? É você disseminar uma ideia e essa ideia poder se tornar algo assim, tipo, caraca, isso é muito legal, né? Gente, vocês pensarem assim, nós fizemos isso no Maranhão. Eu nem sei de onde que vocês são, eu nem sei como que é o mercado de vocês. Entendam que vocês são a revolução, Exatamente. cara. Entendeu? Se vocês têm uma dor, se tem uma coisa que incomoda vocês, essa é a revolução de vocês. É o principal indício, entendeu? Que vocês podem pegar e mudar. A gente passou muito tempo sentado, chorando, reclamando, poxa, não, eu fui vendo os fotógrafos, eles têm locais incríveis, tem Cancún, tem não sei onde, e a gente parou e falou, a gente vai fazer, a gente precisa fazer. Se a gente não para e não levanta, não vai ter ninguém que vai fazer pela gente. A pessoa vai fazer pelo outro, as assessoras vão fazer por elas e vão indicar que sempre indicou, e sempre vai estar acontecendo do mesmo jeito. Mas quando você se posiciona e você determina, cara, a gente vai mudar, é um trabalho louco, é um trabalho árduo. Eu não vou falar para vocês que é uma coisa, eu vou mudar, e faz isso aqui e amanhã muda. Não, mas, cara, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, hoje o Maranhão mudou
muito. Hoje é totalmente diferente do que era 3, 4 anos atrás, quando a gente começou a fazer isso, né? E a gente fica muito feliz porque um pouco dessa mudança foi baseada naquilo que a gente se posicionou. Então, assim, a gente conseguiu mudar toda uma cidade. E eu acredito que, por exemplo, se todo mundo se posicionar, a gente consegue mudar grande parte do país, sabe? E isso é muito legal. Isso é o principal. A fotografia precisa de pessoas que sejam pioneiras em coisas, sabe? Pioneiras em chegar e mostrar, cara, isso não tá certo, tem que se fazer dessa forma. E não impor, mas sempre jogando ideia. Sempre implementando uma ideia nas pessoas, na cabeça das pessoas, mostrando por que que é legal, por que que isso é o mais importante. Perfeito. Volta lá para. Não sei se as pessoas É. estão. Tem Só muita para gente ver se falando tem alguma algumas coisas. pergunta. Não. Gente, eu queria complementar uma coisa que vocês estão falando, muito importante. Pode ficar à vontade, amiga. Olha, eu acompanhei esses 3, 4 anos, no começo não tão de perto e depois me aproximando cada vez mais. E assim, como telespectadora, eu quero falar para vocês que realmente quando eles contam parece muito legal, né? Parece muito mágico, mas foi um processo de muita luta, de muita briga e de muita gente que mente fechada que não entendeu nada disso. Nesse grupo de noivas, tem uma amiga minha que ela estava nesse grupo e que ela não casou com eles, que o casamento dela foi completamente tradicional e que ela adorava a fotografia deles, mas ela chegou para mim reclamando assim: eu estava no grupo lá de Carol e dos Paraguaçu, não, de Carol não, dos Paraguaçu, e aí ela mostrou pra gente uma referência de, como é que foi? Do roupão da noiva e do noivo, que era, como foi? Brilhoso. Acho que era minimalista, que era Em só vez de ser escrito. brilhoso, né? Que era o normal. Era brilhoso. Exatamente. E aí ela ficou assim, aí ela mostrou isso, e eu fiquei assim, nossa, pra quê? Porque eu quero com flor, eu quero de seda, e nada a ver com isso. E assim, ela me falou como se fosse assim, tipo, uma coisa completamente. Nossa, o que eles estão pensando de mostrar isso? Nossa, é caro, o que isso tem a ver? E assim, como muita gente adotou, muita gente achou absurdo o que eles estavam querendo trazer. E assim, hoje em dia, a gente vê muito casamento lindo aqui, com buquês assimétricos, com decoração bonita. E é muito incrível estar aqui, porque eu sou de São Luís também, e ver que muitas pessoas não reconhecem isso. Muitas pessoas ficam tipo, Carol e Daniel se acham, eles estão aí, foram para São Paulo e agora eles estão ali fazendo os casamentos deles, mas tipo, nunca fizeram nada aqui. Sendo que, meu Deus, gente, como eles nunca fizeram nada aqui? Sabe? Então, No assim, mercado, amiga, ama ou odeia? Nossa, o mercado É uma dualidade. Ou é ama uma ou dualidade. odeia, né? Ou ama ou odeia. Quem ama, ama e conhece a história, e quem odeia porque não quer saber da história, acha que fala e que não teve participação das coisas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Façam por vocês. Tenham certeza do que vocês estão fazendo. E assumam as dores. E assumam as dores. E assim, não é fácil e não é pacífico, sabe? Esse eu acho que é o ponto principal. Não é pacífico. Se vocês quiserem ser pacíficos, vocês vão ser fotógrafos iguais todos os outros fotógrafos da cidade de vocês, que vão fazer simplesmente casamentos que já vão... que não vão... exatamente, pré-formatados, que não vão identificar os noivos, porque isso que a Carol falou é muito, muito certo. A pessoa, às vezes, ela não tem a referência, mas que hoje em dia esteja bem mais do que era antes, ainda assim, eu não lembro com quem que eu estava conversando, que era uma pessoa completamente alternativa, era tipo a pessoa que faz o elopement, uma pessoa que casa numa praia, numa coisa assim, totalmente não numa igreja e tal, e tava falando pra mim, tipo, eu tô vendo aqui que eu vou me casar e tal, e eu vou ter que ser na igreja. Eu fiquei, mas por que vai ter que ser na igreja? É uma pessoa que nem é religiosa, a pessoa não vai pra igreja, a pessoa, sei lá, só conhece, Jesus, sei quem é, mas não liga muito. Mas é porque minha família quer. Pronto, acabou. E a pessoa não foi atrás pra tentar desenvolver isso de outra forma. Sabe? Enfim, eu vou me estender muito. Se eu for... Não, amiga. Tranquilo. Mas é isso mesmo, Mas é legal, isso. é legal ouvir alguém daí,
porque pode ser que o que eu esteja falando esteja soando muito bonito ou muito legal. Gente, o processo, na hora que a gente está passando, é uma merda. O processo dói, é uma merda. Tá? É muito gostoso colher os frutos. Harrison tá rindo porque eu já chorei muito, enchendo o saco dele. Ele sabe ele poderia dar a palestra quando eu terminasse aqui, falar o dia todo para vocês de histórias reais, né? De pessoas que a gente foi embora e que estão falando da gente lá, tentando entendeu? sabotar a gente E de que, toda tipo, forma, cara, sabe? eu fiz o meu, eu tô aqui muito bem, entendeu? E as pessoas que estão insatisfeitas lá, eu sinto muito, enfim. Eu não quero adentrar nisso, porque é algo que me traz muito cortisol pro meu organismo. Então, eu gosto de falar de coisas boas e de quem realmente curtiu essa revolução. Exatamente. E quem aproveitou. Então, por exemplo, uma dualidade, um outro ponto dessa noiva tradicional que estava no grupo e se ofendeu com o que eu falei, porque essas coisas eu nem gosto de saber, uma que, por exemplo, e vários depoimentos que a gente recebeu de noiva, ó, vou ler aqui um para vocês, não sei se não daria para vocês verem, mas eu posso mandar no grupo, ó. Porque tá compartilhando aqui. Amor. Olá, Carol e Daniel, li esse texto e me senti no dever de compartilhar com vocês o que fizeram por mim. Esse texto foi um texto que eu fiz que deu maior rebuliço, enfim. Compartilhar com vocês o que vocês fizeram por mim. Isso aqui é uma noiva que estava lá no grupo e que não é nossa cliente, tá? O quanto Deus me abençoou através de vocês. Eu sempre fui uma pessoa sem expectativas quanto ao casamento, festa e tudo mais. Mas um dia eu ouvi falar de um evento chamado Do Meu Jeito, porque sim, e fui, sem nenhuma pretensão. Aquele dia mudou algo em mim. Deus fez renascer em mim sonhos que eu nem mesmo sabia ter. Vocês me inspiraram a viver esse momento de maneira autêntica e eu nem sabia que podia ser assim. Me mostraram um novo mundo onde eu podia sonhar com o meu casamento dos sonhos, totalmente fora dos padrões impostos, fora das pressões sociais, do que deve ou não deve ter. E isso é muito libertador. Desde então, minha cabeça não parava mais de pensar em 1001 possibilidades. Vocês devem se perguntar, mas por que não fecharam com a gente então? Porque nosso orçamento era bem apertado e não podemos fechar com vocês. Mas vocês não deixaram de nos ajudar mesmo assim. E aí eu respondi, enfim, uma noiva no grupo, e só para dizer para vocês que, tipo, às vezes você não colhe o fruto, sabe? Eu mudei a cabeça dela, o casamento dela é maravilhoso, quem fotografou foi o Aleve, que é um pessoal de São Luís muito bom, pessoal que está começando e tal, mas eles já estão num nível muito maravilhoso. Muito inclusive, São Luís tem um nível maravilhoso em relação à foto também. E é isso aí, gente, tá tudo bem, sabe? A gente tem que fazer o que a gente acha que é certo e sem pensar muito se isso vai dar bom, se isso vai me favorecer, sabe? Exatamente. E assim, o que eu tô falando pra vocês, gente, é a nossa verdade, essa é a nossa luta, tá? Talvez a luta de vocês vão pegar isso aqui só pra vocês entenderem que existe uma luta. Mas talvez seja a luta... pacífica, seja mais pacífica. Talvez a luta de vocês seja, tipo, sabe, de boa, ou seja um outro ponto que a gente nem se incomodou, mas se algo, escutem essa voz dentro de vocês, tá? O que hoje incomoda vocês é a missão de vocês. A missão de vocês não é só o que é tão lindo e gostosinho de sentir, tão legal, não é, tá? A missão, às vezes, ela dói, ela é muito incômoda, e ela dá muita insatisfação, tipo, você fica, meu Deus, que raiva disso, que ódio, sabe, desse aspecto aqui, enfim, os ódios também fazem parte, né? Faz muita parte. De quem nós somos, são as nossas brigas, então, vivam as brigas de vocês também, tá? Vou tentar responder algumas perguntas do chat pra gente mostrar lá as outras fases. E Daniel vai ler aqui. O Newton perguntou, né, se sobre a viagem de Portugal. Antes de ir, a gente já tinha esse senso de compartilhamento ou desenvolveram mais com a participação no Boda F? Não, teve a ver com o Boda F, teve a ver mais com a mentoria, eu acho. Eu acho que, assim, tipo, a gente, antes de ir para Portugal, a gente teve um processo de mentoria, né? E é incrível que, assim, tipo, aquilo que eu falo, aquilo que a gente recebe, a gente distribui, né? Foram dois fotógrafos, uma amiga minha de infância, né, que é a Flora e o Nathan, do Troll Photography, não sei se vocês conhecem. E aí eles foram fazer um workshop em São Luís. O primeiro workshop foi massa, a gente ajudou eles a produzir lá e tal. E eles foram de novo. Quando se fez o segundo, praticamente ninguém se inscreveu, né? As pessoas não estavam ainda interessadas em querer desenvolver, querer crescer, querer
Foi um ano Enfim, depois? Ou acho que foi mais ou menos, foi finalzinho de 2016, um pouquinho antes da gente ir para Portugal. E aí eles falaram, cara, Dani, a gente vai lá para casa de vocês e a gente vai passar esses 3 dias com vocês, ajustando a empresa de vocês, fazendo um processo de mentoria, sem cobrar nada. Falei, caraca. Gente, mas eles não é forma de falar, tipo, é real. Eles real. ficaram com a gente Ficaram com a gente, grudados, grudados. sabe? E a gente precisava de alguém para dizer o que estava ridículo e, tipo, cara, isso não tem nada a ver, entendeu? Ou, por que vocês estão fazendo isso? Isso, tipo, não tem nada a ver com vocês, sabe? Então, foi quando a gente percebeu que, tipo, a gente não precisava seguir os padrões, a gente tinha que encontrar aquilo que a gente gostava. O mais louco de tudo é que, tipo, pra época, o trabalho deles é completamente diferente do nosso. Mas o ensinamento que eles nos deram são coisas que a gente nunca vai esquecer, nunca vai ter como pagar. Não vai ter como pagar. Então, a forma que a gente tem de retribuir isso é devolvendo para o mundo, sabe? Devolvendo para outras pessoas. E eu espero que um dia alguém fale isso da gente também. Um dia eu fiz uma aula dos Paraguaçu e eles não cobraram nada. E, cara, aquilo mudou algo em mim, sabe? E nossa missão de vida é essa, não porque a gente quer ser alguma coisa e quer que vocês falem da gente no futuro, mas é que a transformação é a nossa missão. Exatamente. Sabe? A transformação é algo que faz parte de quem a gente é. A gente não consegue chegar num lugar e o lugar ficar igual. A gente chega num lugar e algo muda. Não é para dizer para vocês que a gente é alguma coisa, que quando a gente chega o negócio muda. Não é nesse sentido, tá? É no sentido de ser rebelde mesmo, é de tipo, chegar e querer sempre mudar alguma coisa. Eu sou aquela pessoa que chega no casamento, se tem um holofote fora do lugar, ou se tem uma luz cruzando na pista, eu questiono, sabe? Eu vou com o iluminador. Se tem uma luz estourando no bolo, eu vou com o iluminador e eu me meto no casamento, tá? E eu quero dizer para vocês que isso eu tenho autorização das minhas noivas, eu não faço isso em todo lugar. Mas eu não consigo manter o lugar como ele tá, eu sou assim, ponto, né? Cada um tem uma personalidade cada um tem a diferente. personalidade, cada um tem a sua briga, cada um tem os que seus... por exemplo, mais na sua, mais reservado, mas, cara, se tem alguma coisa que incomoda, eu incentivo vocês a entender isso, né? Em primeiro lugar, entender qual é essa insatisfação, e segundo, colocar essa satisfação, mudar essa insatisfação para o mundo, porque a tua insatisfação é a insatisfação de outras pessoas. Essas pessoas só não sabem, e quando você tem essa consciência, esse nível de consciência, né? É muito bom porque você consegue mudar a vida de outras pessoas, né? Estão perguntando também se as noivas que faziam parte do grupo eram noivos fechados ou noivos geral. No início eram noivas que tinham fechado com a gente, que tinham pedido orçamento e tal. A gente começou com o que a gente tinha na nossa agenda. Sim. Pessoas que tinham entrado em contato ainda, que não tivessem fechado e tal. E depois a gente abriu para elas indicarem amigas noivas, enfim. Então era todo mundo, não era só noiva descolada, era todo mundo. Eu queria mesmo que tivessem essas mais fechadas para bugar a cabeça delas. Alguma a gente bugou, alguma continuou e tudo bem. O Júlio perguntou, que é fotógrafo em Portugal, né? Queria perguntar qual é a relação da gente com as cerimonialistas depois de tudo isso, né? E como é hoje em dia. No início a gente não foi aceito, né? E depois a gente vai tomar um café juntos, com certeza vamos tomar um café juntos. Tipo assim, ó, a gente tem cerimonialista que é meio assim com a gente até hoje. Até hoje. Entendeu? E ok, gente, ninguém precisa amar todo mundo, você não precisa agradar todo mundo, a gente também não. Não é legal, mas tudo bem, a gente convive com isso. E assim, a gente, é que nem a Emília se falou, a gente tem pessoas que a gente ama e ama muito, e elas também, eu acredito, que gostam da gente. E tem outras que nem tanto, e tudo bem. E tudo bem. E tudo bem, entendeu? Uma questão importante, ó, assim, já para colocar um ponto para vocês, é ter uma inteligência emocional, inteligência social em relação a isso também. Muitas vezes vão ter pessoas que a gente não se atrai tanto, que a gente não tem uma compatibilidade tão grande. Mas a questão é, tente fazer da forma, faça o seu, não tire a sua visão, aquilo que você acredita, né, em detrimento da outra pessoa. Mas coloque-se sempre assim, tipo, tentando resolver as coisas de uma forma em que você vai se impor e sempre entender, e sempre conseguir colocar à frente aquilo que você acredita, né? De uma forma que não venha agredir, né? Eu vou contar uma história para vocês entenderem como que acontece na real, e, tipo, eu poderia passar o dia contando essas histórias para vocês, né? Histórias. Teve um casamento que a gente idealizou com a noiva, tipo, muita coisa do casamento. A gente sonhou com ela vários pontos. E um ponto era o local, porque tem uma vista incrível e tudo mais, vista para praia e tal. E só que chegou no dia, choveu.
e, tipo, deu 4h40, 4h45 e tava chovendo, e ela já tinha chegado no local, e chuva caindo. Aí a decoradora, a decoradora voltou, ficou arrumando as coisas, tentando não estragar e tudo mais, não sei o quê. Só que quando deu 5h15, a chuva parou, completamente, parou. Abriu o céu. E foi abrindo, foi limpando. E aí a cerimonialista virou e falou assim, que aqui em São Paulo chama uma assessora, não sei como que chama na cidade de vocês, wedding planner, enfim, tem vários nomes. Aí ela chegou e falou assim, pra mim, né? Gente, agora eu vou enxugar todas as cadeiras e daí em meia hora a gente começa a cerimônia. Gente, era 5h15, a chuva tinha parado. E ela queria enxugar todas as cadeiras pra cerimônia começar daqui a meia hora, que ia ser 15h45. Ressalva que aqui em São Luís o sol se põe 10h06, tá? Exatamente. Só para as pessoas saberem. Só para vocês se contextualizarem com a história. E aí o que aconteceu? Vocês acham que eu debati com a cerimonialista? Que eu falei para ela assim, mas não vai ter luz, vai acabar o sol. Gente, não briguem com quem não manda. Se aliem com quem manda. Quem manda no casamento? A noiva. A noiva, óbvio. Noiva. O que vocês acham que eu fiz? Eu fui no carro. Falei assim, olha, você tem um cenário e você tem duas opções. Se você entrar agora, a sua cerimônia vai ser linda com a luz que você sempre sonhou. E as pessoas vão molhar o bumbum. Ou você tem a opção das pessoas não molharem o bumbum e você casar à noite. Tudo bem? O que você acha melhor? Ponto, gente. Deixa ela escolher o casamento dela. Agora, se eu ficasse parada assistindo, ia cagar as minhas fotos e ela ia cagar o sonho dela, tá? O primeiro lugar é o sonho dela, gente. Primeiro lugar não é o meu sonho. Primeiro lugar não é o meu portfólio. Isso é importante pra caramba? Eu me meto por causa disso? Com certeza. Gente, mas em primeiro lugar, tá? O que aquela pessoa sonhou comigo, conversou comigo, cara. E daí eu falo com ela, gente, eu cogito essas coisas com as minhas noivas antes, tá? Cogito, isso tem que estar no teu questionário. Caso tenha um cenário de chuva, eu posso tentar intervir? Se tiver um atraso, você prefere perder que a madrinha entre ou você prefere perder o sol? Você prefere a madrinha ou o sol? É tipo isso, você tem que perguntar. E se for a sogra? Você entra sem a sua sogra? Gente, vocês têm que saber. Vocês têm que saber, tá? Vocês têm que saber. Não fiquem apáticos esperando a coisa acontecer, entendeu? Vamos voltar aqui só pro compartilhamento, só para poder falar dos processos, né? A gente estava falando um pouquinho, e aí, perdeu o... 2017, 2018, a gente estava no comecinho, ainda estava em Portugal e voltou, e esses foram os primeiros trabalhos que a gente fez, tentando trazer uma cor nova, né? Como vocês podem ver aqui, a gente mudou, a gente usava o preset do arquipélago aqui nessa época, e, ó, daqui para cá. Vocês estão vendo a tela? Sim. Certo. E aí aqui, né, foi o primeiro, logo quando a gente chegou. A gente fez o primeiro editorial, não existia editorial lá, o primeiro editorial, o primeiro arco, nunca tinha sido montado um arco. A gente, não era uma coisa que a gente via nem no Brasil, de uma forma geral, corriqueiramente, né, já tinham aquelas coisas, era, tipo, coisa muito Pinterest e muito lápis de noiva, não era uma coisa que, tipo, é comum na minha cidade, como a gente vê hoje todo dia, entendeu? E aí a gente mostrou para uma decoradora lá e tal, e fez um editorial, depois eu posso mostrar para vocês. E aqui foi quando a nossa cor começou a ficar mais como é hoje, né, que em 2019, e quando a gente fez trabalhos que pra gente foram bem importantes, que foi a Angélica, esse trabalho de Riachão pra gente foi incrível, esse aqui da Sara, que queria casar na praia, e ninguém queria deixar ela casar na praia pé de areia mesmo. Esse aqui foi o primeiro que a gente fez, depois eu mostro a foto aberta. E esse aqui da Angélica tem um ponto relevante sobre essa coisa de você criar a sua realidade, né, que eu queria trazer para vocês, para a gente poder mostrar o último, que nessa época aí, não era comum pra gente os trabalhos vespertinos, né, não chegava muito. Então a gente tinha que se inventar, a gente tinha que se reinventar. Então, além dos editoriais, a gente começou a tentar fazer elopements no pré-wedding. Como que é essa loucura? Tipo, a gente pegava a noiva que tinha um casamento noturno, né? Mas que, tipo, não era por ela. Vamos supor, essa daqui, que foi a Angélica. Carol, minha família sonha em me ver de princesa, eu vou casar com aquela coroa de princesa e tal.
E minha mãe, se eu não fizer isso, minha mãe vai morrer, porque, enfim, ela sonha, ela desenha o vestido desde... enfim. E eu vou casar com vestido de princesa e tudo mais, mas eu sonho mesmo com aquele vestido fluido, uma troca de votos, só eu e o meu noivo e tudo mais. E eu não tenho como fazer 2 casamentos. Eu falo, então por que a gente não faz isso no pré-wedding? Vocês não querem ir para algum lugar? E lógico, você tem que ter o feeling de quando a pessoa pode te levar ou quando a pessoa não pode. E aí, se for o caso, você ajudar, você não cobrar o deslocamento, você pode ir junto com a pessoa, você pode arcar a sua alimentação, que foi nesse caso. Eu falei, olha, se vocês levarem a gente, arcarem com a viagem, a gente arca com a nossa comida lá. Vocês só precisam pagar o local que a gente vai ficar. O ensaio, ela já tinha, tava incluso no pacote, né? E aí ela falou, então vamos pra cachoeira que a gente faz lá como se fosse um casamento a 2, né? Como se fosse um elopement. E, na verdade, era o pré-wedding. E a gente teve esse plim, e depois disso a gente fez muitos pré-weddings com cara de elopements. E esses foram os nossos primeiros elopements. Nossos primeiros elopements não são elopements reais, né? A gente começou a fazer elopements em 2019, depois desse. Elopement de verdade, de gente que entendia, porque com material para mostrar, a gente começou a falar disso, criar material para falar disso, né? Antes da pandemia, quando isso virou moda, a gente já começou a trazer isso para a cabeça das noivas. Óbvio que hoje Pode falar, amigo. Só como complemento, aqui, não sei se como é fora, mas aqui alguns padres, a maioria, não permitem a troca de votos na igreja. Então, um dos argumentos que eles usavam era justamente para eles trocarem os votos no pré-wedding, já que na igreja eles iam fazer só os votos tradicionais. Exatamente. A gente pegou em situações, de pessoas que tinham vergonha de trocar os votos com todas as pessoas, mas que queriam trocar os votos só para o noivo, para a noiva, só eles dois. A gente pegou vários tipos de situações, mas a gente criou muito portfólio com os nossos próprios clientes, né? Noturnos, com os nossos clientes noturnos, a gente criou o portfólio vespertino. Então, por exemplo, essa noiva de Riachão, que eu posto ela até hoje, ela é capa do site, gente. É um trabalho de 2019. Nunca ninguém superou. Foi 2018. 2018? Foi Porque 2018, eu tava no feed de 2019. Não, mas é porque ela tá no feed até hoje. Até hoje ela tá no feed, desculpa. Mas ela é capa do site. Então, é um trabalho de 2018 que, tipo, a gente nunca conseguiu superar. A minha maior frustração é porque logo depois disso a gente teve trabalho na Espanha. A gente foi pra Sevilha. Teve trabalho em Portugal. E, tipo, a gente fotografou num lugar em Portugal que eu sempre sonhava, que é o Algarve. Eu amo as fotos do Algarve. Não é que eu não tenha gostado. Mas eu olho, tipo... tá bonito, mas não superou a Angélica. Tipo, eu nunca consegui superar esse trabalho, sabe? É um trabalho que é icônico pra gente, né? Mudou a nossa vida, assim, porque eles viveram muito. Tipo, gente, eu parei de fotografar porque quando eu vi a foto na minha câmera, eu vi as referências que eu tinha e que pra mim era tão distante do que um dia eu poderia fazer, e eu comecei a chorar copiosamente, porque eles deram as mãos e começaram a orar no meio da cachoeira, sem a gente pedir. Eles começaram a orar. E aí eles deram as mãos, começaram a orar, e eu tive que... Aí quando eu fiz a foto, que eu olhei a foto, gente, eu comecei a chorar tanto que eu soluçava assim, ó, e eu não conseguia mais fotografar. Ainda bem que aí Daniel continuou fotografando. Vocês sabem que eu choro, né? Vocês já entenderam que eu choro. Aí eu saí, fui orar também, agradecendo a Deus aquilo que eu tava vendo. E eu falei, meu Deus, que louco. Porque pra mim, gente, eu tava no sul do Maranhão. A gente tinha acabado de dirigir, não, os noivos, né? Acabado de dirigir 13 horas pra ir pra aquele lugar, gente, pra fazer um ensaio. Sabe? 13 horas dirigindo, loucura. E pra gente, assim, aquilo ali era... Meu Deus, parece assim que a gente tá na Islândia. Eu nem sei que lugar que tem essa aparência, assim. E foi muito surreal. E a gente começou a realmente ver no nosso trabalho aquilo que a gente queria ver. E outra coisa, foi gente, aí. e colocando como um ponto para complementar isso, não esperem as coisas cair do céu. Não esperem, se movimentem, façam porque vocês têm capacidade. Nem todo mundo vai aceitar as loucuras de vocês, mas tem gente doida o suficiente que nem vocês para aceitar a loucura de vocês. É verdade. Tá? E aí, para finalizar... Só botar aqui a volta. Gente, se tiver pergunta, coloca lá no chat que a gente vai terminar por lá, tá bom? Só abrir. Aí, eu vou terminar com 2020 e 2021. Só botar aqui rapidinho, gente.
que eu tirei o compartilhamento. Vou compartilhar de novo aqui. É porque trava às vezes, né? Deixa eu compartilhar aqui uma janela. Vou apresentar agora. Deixa eu tentar ver aqui uma janela. Mentoria, pronto. E aí, meu povo, esse último feed... Estão vendo? Só confirmar. Vocês estão vendo, né, gente? Alguém fala aí pra gente. Que a gente não consegue ver vocês. Sim, Agora estamos sim. vendo. Sim. Pronto. Perfeito. E esse último é o que tem a carinha mais atual, né? Da fase que a gente está agora, que são os feeds de 2020 e de 2021. Então, eu chamo esse feed, esses trabalhos desses 2 últimos anos, né, de colheita já, porque, tipo, a gente muito mais investiu, eu nem sei se a gente já conseguiu, como uma empresa, né, qualquer, assim, de produto, se a gente já conseguiu recuperar tudo que a gente já investiu na fotografia, porque eu acho que de colheita mesmo, para dizer assim, ganhar dinheiro, viver, conseguir realizar sonho e tal, eu acho que só de 2 anos para cá, para de fato, não que antes a gente não fosse feliz, gente, foi todo o processo foi agradável em vários pontos, ao mesmo tempo doloroso em vários pontos. Agora mesmo tem a parte da dor de eu estar longe da minha família, né? Nem tudo é maravilhoso o tempo todo, tem a parte boa e tem a parte que é mais difícil. E nesses 2 anos, esse trabalho que a gente vê de olhar o feed, assim, que a gente considera a nossa cara, aquilo que a gente queria fazer e ver que são trabalhos reais, a maioria deles, ainda tem editorial aqui no meio, por exemplo, tem o Merak aqui, que é essa ruiva, né? Mas tem também aqui do que a gente lançou a nossa marca, que é essa tipo grandona. Mas o restante são fotos de clientes, né? São trabalhos que a gente já conseguiu receber o retorno do que a gente mostrou, né? Do que a gente está falando aqui para vocês, de ter feito pre-wedding com cara de elopement, de ter mudado uma noiva de vestido, de ter tentado trazer portfólio, para mostrar para o mundo aquilo que a gente queria fazer, né? E trazer as noivas para uma realidade que o mundo delas, né? A verdade delas também. E a perfeição que eu acho, né? É quando você consegue conectar as duas coisas, né? Quando o sonho da pessoa é o seu sonho também, porque não tem sentido, gente, você pegar um casal que é super tradicional, pode ser lindo como for, entendeu? Não vai rolar. E outra coisa, assim, a questão de processo, por exemplo, cada vez mais, hoje em dia, as pessoas, elas já chegam praticamente prontas. Mas isso não acontece assim, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra, né? Eu vejo que acho que o grande mal, por exemplo, não só dos fotógrafos, mas de todo mundo hoje em dia, nas redes sociais e tudo mais, é que a gente quer as coisas muito rápido, gente. E não vai ser tão rápido. E a gente está mostrando aqui para vocês ao longo dos anos como que a coisa aconteceu. Tipo, é muito fácil olhar o feed hoje e falar, os Paraguaçu, que legal o trabalho deles. Gente, mas o que a gente sofreu e tudo que a gente fez, eu vendi apartamento para viajar para Portugal. Não façam isso, não estou dizendo para ninguém fazer loucura, não. Mas, às vezes, é preciso fazer uma loucura. E a gente fez muita loucura, entendeu? Para vocês terem ideia, gente, vou botar para parar de gravar, para poder contar as coisas verdade aqui. Para vocês terem ideia, quando o Levi fez o primeiro convite, eu já contei isso em live, eu acho que eu já contei isso para vocês. Quando o Levi fez o primeiro convite para vir fazer editorial aqui, a gente não podia vir, a gente deixou de pagar a conta para vir fazer editorial aqui, tá? Então, assim, hoje tá recebendo casamento, tá fechando casamento, e eu vou falar isso aqui para vocês, gente, não é para ninguém falar assim, eu tô falando sério, deixa de gravar, porque senão eu não vou conseguir falar. Tá bom, então. Deixa eu... E tem coisa que eu não falo. Por que vocês não fazem essas aulas em live? Por causa disso, porque em live é aberto, eu não